ok? O blog Maternidade Sonhada, ele surgiu de uma vontade imensa de eu compartilhar e alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Para dividir um pouco do que eu passei, por saber e sentir na pele que às vezes eu me sentia só naquele momento. E por eu ter sido brindada de ser mãe 2 vezes, era algo que realmente me incomodava não chegar a mais pessoas assim. Foi quando eu tive a ideia de escrever um livro esse que nunca saiu do papel, está ali guardadinho, mas que incrivelmente esse encontro me fez resgatar essa vontade. Quem sabe em 2019 vocês ainda vão poder ler com detalhes a minha história, que é muita história para contar. Então aí, comentando com meu companheiro aí de jornada, Mariano, meu esposo, que está aqui, e que foi assim um apoio maravilhoso, que eu cheguei às meninas, com certeza graças ao apoio dele, comentando com ele dessa minha necessidade de levar a minha história, necessidade de apoiar mulheres, casais que estavam nessa luta pela qual eu também já passei, senti na pele. Eu falei para ele do livro. E ele saiu com a ideia do blog. Tá, você começa com o blog, né? E depois, de repente, você se caminha para o livro. Ideia esta que meio que até me surpreendeu positivamente, porque eu comecei a escrever o blog e quando eu vi com poucos dias eu estava com 100 seguidoras, daqui a pouco eu estava com 1000 seguidoras e comecei a ter o feedback de algumas, as mensagens privadas do tipo, obrigada, porque agora eu não estou mais só. Aqui eu estou encontrando apoio. Gente, que legal isso. Eu estava para desistir e você não sabe, aquele texto de ontem me fez repensar e seguir. Algo que realmente, para quem pensa que eu vivo do blog, o blog é a minha profissão, infelizmente não. Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou comerciante, trabalho de segunda a sábado hoje em dia. Eu sou uma pessoa extremamente ocupada, mas é algo que o blog eu tirei na minha vida como uma missão. Eu desde pequeno, perguntam para mim, desde quando você começou a sonhar em ser mãe? Né? Foi de repente, quando casou, quando já estava na fase adulta, eu digo a vocês que não. Eu era uma criança que, enquanto outras crianças sonhavam em ser professora, médica, me perguntavam o que você quer ser como quando crescer? Quero ser mãe. Era o que eu queria, ser mãe. Eu tinha essa certeza absoluta na minha vida, eu não passaria pela vida sem ser mãe. Desde pichoca, eu já me via ali com a boneca pensando no meu filho, né? E me casei muito cedo, aos 23 aninhos, e fui morar em Buenos Aires, meu marido é argentino, e lá fomos nós. Com 1 ano de casados, eu já naquela pressão louca para realizar o sonho da maternidade, liberamos, fui ao médico, e nessa consulta, ele me passou vários exames, e nesses exames fui detectada com endometriose. Até então, nunca tinha escutado nem falar nessa doença, endometriose. A minha endometriose era uma endometriose severa, grau 3, assintomática. Assintomática, eu falo referente à dor. Eu não tinha aquelas dores absurdas no menstruar, e eu não tinha também dores na relação sexual. Realmente, a característica principal, assim, o sintoma principal que eu tinha até então era a questão da infertilidade, de alguns meses de tentativa que eu não estava conseguindo engravidar. O médico imediatamente me indicou um tratamento cirúrgico naquela época, eu estou falando gente, não sei nem quantos anos atrás, Mariana já tem 11, foram 6... 18 anos atrás, fui a outro médico, né? E ele também indicou que o meu tratamento era a indicação cirúrgica. Daí, foram 2 cirurgias, uma inseminação artificial negativa e 3 fertilizações in vitro, né? Eu tomava doses cavalares de hormônios na época e não respondia nada bem. Na minha primeira fertilização in vitro, depois de todo esse processo, alguns aqui já passaram, sabem bem o quanto que é desgastante, chegou na hora da transferência, eu não tinha um óvulo para transferir. Eu não respondia nada bem. Minha segunda fertilização in vitro, eu tive um óvulo para transferência. Fui super desanimada, e a gente transferiu, não deu certo. Nesses 6 anos, de repente até vocês pensam, foram 6 anos, 3 fertilizações in vitro, porque eu tinha ao lado o meu marido, apoio, que é extremamente importante. Dou parabéns aqui aos homens que eu estou vendo presente. Eu estou tão feliz com isso, porque assim, só uma pausazinha na minha história, mas assim, o quanto que é importante o apoio.
O apoio para a mulher e o apoio para o homem. Como eu aprendi na minha trajetória, gente, o problema não é de um nem do outro. A busca pela solução é do casal, né? Então isso é extremamente importante. Infelizmente, nem todos têm esse apoio, né? E aí até eu sugiro vocês buscarem outros apoios, numa mãe, numa irmã, numa outra tentante, né? Porque realmente é muito difícil e só sabe quem passa. Voltando à minha história. Na minha terceira fertilização in vitro, eu tive 2 óvulos para transferência, para quem não tinha nenhum, né? Mas antes disso, nos exames, toda vez que você vai partir para um novo tratamento, você faz novos exames e fui detectada com falência ovariana precoce. Antimoleriana. Foi assim um baque que eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Porque ela estava preparada para uma terceira fertilização in vitro e tinha mais essa novidade pelo caminho. Se não desse certo, a gente já ia virar a página e partir para outra forma, porque eu seria mãe de qualquer forma. Isso daí, olha, eu não passaria por esta vida sem ser mãe. Era algo muito certo, muito claro, que eu ia ter o meu colo cheio. Eu precisava daquilo para ser totalmente feliz, que era o meu filho. E que ele, se não viesse da minha barriga, que eu adoraria senti-lo mexer, né? Sentir essa mágica de ser grávida, que eu não vou negar, que é algo realmente surreal. Mas ele iria nascer no meu coração, como já estava nascido no meu coração, e iria vir para nossas vidas através da adoção. E eu comecei a escrever um diário. Eu tenho esse diário guardado até hoje, que eu vou dar para minha filha Mariana, quando ela tiver 18 anos. Falando da primeira picadinha daquela terceira fertilização in vitro. Eu falava para o bebê já, filho. E algumas pessoas até podem estar dizendo, estava louca. Mas assim, eu já tinha até me adiantado que, se não desse certo, eu ia continuar aquele diário e ia dar para aquele filho adotado. Porque ele tinha nascido ali mais do que nunca, eu já era mãe. Eu estava com uma certeza tão grande que era um caminho sem volta que eu comecei a escrever esse diário, né? E comecei a falar detalhes e mais detalhes. Hoje em dia, ainda hoje eu parei de ler para ler, morro de chorar, porque realmente foi algo muito intenso. Enfim, 2 óvulos. Desses 2 óvulos, minha Mariana. Uma gravidez meio complicada, sangramento. Qual é o nome daquele hormônio? A progesterona minha, inacreditável, baixa, que eu tomava naquela época, amada, era aquela progesterona injetável. Eu ficava assim com bolas, não tinha mais onde injetar agulha, gente, da quantidade de progesterona que eu tomei para segurar a minha Mariana até as 12 semanas. Dolorosas, eu faria tudo de novo. Eu digo para vocês, cada agulhinha que vocês aqui estão passando, façam, que vale super a pena, para as que têm esse privilégio. E aí veio minha Mariana. Aí alguns de vocês que não acompanham o blog, alguns de vocês que não conheciam minha história, dizem, uau, que legal. E aí foi uma segunda fertilização. Não. Mariana, quando eu tinha 7 meses de idade, eu comecei a passar mal. E eu estava grávida da minha Valentina. Naturalmente. Gagueja. Contra todos os prognósticos médicos, né? Endometriose severa, falência ovariana precoce, aderências 1000. Meu irmão é médico, esteve na minha segunda cirurgia. Minha irmã já está chorando ali. Na minha segunda cirurgia, e ele conversou conosco. E com Mariana, eu vim saber depois, esqueça que por vias naturais, o bebê não chega aí no útero, porque as trompas dela são coladas, extremamente cheias de aderências. Tanto é que quando eu soube da minha segunda gravidez, era todo mundo festejando. E no fundo, eu com aquele medo enorme, pensando que era uma gravidez tubária. Eu digo, gente, está todo mundo festejando e o bebê não está aí. Eu fiz a ultrassom e eu me lembro que a minha primeira pergunta foi, doutor, sim, um embrião começou a... Sim, senhor, doutor, mas está onde? Como assim está onde? No útero? Está no útero, sim. E aí eu festejei e tive uma gravidez maravilhosa. As meninas têm 1 ano e 4 meses de diferença apenas. E foi nessa pouca diferença que começou esse meu incômodo, numa fila de uma padaria, na fila de um supermercado, porque as pessoas olhavam eu com aquelas 2 bebês e muitas se aproximavam e diziam, corajosa? Ah, são gêmeas?
né? Eu gostava muito de vestir elas iguais. Ai, que corajosa! E aí, minha gente, meu marido já sabe, era meia hora de conversa, meia hora, corajosa nada, vem cá. E começava a contar, porque eu tinha necessidade de não calar, tinha necessidade de dizer ao mundo, por um pouquinho daquilo que eu tinha passado, eu tinha necessidade de dizer, de falar sobre luta contra a infertilidade, e tinha necessidade de falar sobre milagre. Porque milagre, minha gente, existe. Milagre existe mesmo. Eu me lembro que eu estava em Buenos Aires quando descobri a gestação de Valentina e liguei para o meu médico, eu amamentando Mariana, exclusivo praticamente. Aí liguei para ele e eu disse, olha, deu positivo, uma loucura, e o que tens a dizer? E aí ele me disse, quem sou eu para o seu caso? Tem uma justificativa. Deus, só Deus. Então, assim, a mensagem que eu trago muito aqui, diante de tantas, se a gente tiver 20 encontros, eu vou ter sempre algum tema para falar, porque eu acho que é tudo tão abrangente o que vocês estão passando. Mas, assim, uma coisa que eu venho falar realmente é sobre milagres, sobre perseverança, sobre fé. E a pergunta, né? É o que vocês mais querem? Então, assim, bola para frente, não desistam e busquem apoio, porque isso é extremamente importante, né? Eu falando de apoio, eu até me sensibilizei, fiquei extremamente emocionada com o apoio dessa turminha aqui de médicos maravilhosos, de deixarem seus afazeres, de deixarem seus compromissos, seus tempos cronometrados e preciosos, doutora Madalena correndo porque no atendimento para estar aqui, porque isso também é um apoio, né? Médicos maravilhosos que estão aqui disponíveis para palestrar para vocês, para responder perguntas depois das palestras e de repente para tranquilizar algumas questões, algumas dúvidas, né, alguns questionamentos, né? Não desesperem e sigam em frente. Eu começo esse encontro assim, eu acho que deu mais ou menos para ter uma ideia do pouquinho de tudo que eu passei, ok? Agora eu convido à frente a doutora Madalena Caldas. Madalena Caldas, com certeza eu acho que todos aqui devem bem conhecer, ou pelo menos já escutou falar. É uma pessoa tão próxima, né, que assim, eu sigo o blog desde o primeiro post. Eu já seguia o blog de Tassi, porque ele faz uma grande diferença, certamente. E eu agradeço muito. E você estava falando, Tassi, eu lembrando, quando a gente começou a reprodução, eu tenho 25 anos de reprodução, e meu tema hoje é falar um pouquinho, dá para baixar o número, sobre os avanços que a gente teve nesses 25 anos. Né? Você tem aí 16, né? Então você deve ter também visto o quanto que a gente conseguiu evoluir. Nós estamos esse ano comemorando os 40 anos de nascimento do Louise Brown. Então eu acho que é uma data que a gente não poderia deixar passar em branco, precisa comemorar. E comemorar com quem? Com os nossos parceiros de trabalho e com vocês, né? Porque a razão de tudo isso, de todo esse trabalho, de todas as pesquisas, o objetivo são vocês, é a gravidez de vocês. Eu queria falar que como que Louise Brown foi concebida. Louise Brown foi um esforço magnífico de uma dupla, médico e embriologista. Então, até há algum tempo atrás, o Centro de Reprodução Assistida era composto única e exclusivamente de um médico e de um embriologista. E foi assim no início. Eu acho que a gente precisa conhecer um pouquinho da história para dar valor ao que a gente tem hoje. Então, o professor Robert Edwards, que era o embriologista, ele viajava pelo interior da Inglaterra procurando óvulo para fertilizar. E, bom, ele falava a todo mundo, se você for operar uma mulher que está fulano, me avisa. E ele viajava a 30 km, 40, 50 no inverno inglês para conseguir um óvulo fertilizado. Então, olha que superação. Se vocês estão lutando, o que esse homem lutou para que todos nós estivéssemos aqui falando sobre reprodução. E o parceiro dele de trabalho, que era o médico, o professor Stefano, então, ele fazia laparoscopia e ele conseguia, com a grande habilidade cirúrgica dele, captar óvulo, né, por laparoscopia. Alguns de vocês já passaram por laparoscopia. E laparoscopia naquela época não era por vídeo, não, era no olho. Você ir lá com uma agulhinha no ovário,
tirar aquele óvulo e aí entregava para o professor, ele ia lá, lavava aquilo ali e vai conseguir um óvulo. Foram 250 tentativas. 250. E ele não era fertilização. Ele pegou o óvulo, pegou o espermatozoide do marido, lavou ali e jogou na trompa. E o resto, a natureza se encarregou de fazer. Então, olha do que a gente começou, né? De jogar os dois gametas, óvulo e espermatozoide, lá na trompa e o milagre de Louise Brown. Então, eu faço essa homenagem ao professor Edwards, eu acho que é uma história linda da medicina. Infelizmente, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele não pôde ir, porque já estava doente e já tinham nascido milhares de crianças. Esse eu acho que é uma grande falta que o mundo deve a ele. Ele deveria ter ganho esse Nobel de Medicina muito antes, enquanto ele ainda teria capacidade de receber. Então, meu tributo ao professor e a toda a história dele. Pode passar, próximo. E eu vim falar de avanço, né? Tassi estava falando aí sobre várias injeções. Eu acho que o primeiro avanço que nós tivemos foi com medicação. No início, gente, nós levávamos 35 dias de medicação. Parte disso subcutânea, na barriga, mas parte disso era intramuscular. Então, você diluía 4 vidrinhos de medicação numa ampola e aplicava isso todos os dias. Tá? Então, eu acho que o grande avanço que nós tivemos foi da indústria de fazer com que hoje vocês tomem 8, 10 dias de medicação, tudo subcutâneo, mas nós que trabalhamos disso há mais tempo, era muito dolorido. Né? Então, quando o paciente terminava um ciclo e depois progesterona oleosa, que deixava muitos nódulos na musculatura, então realmente era muito dolorido. Eu não vi nenhuma nem duas nem 3 pacientes desistirem de uma segunda tentativa porque não iriam suportar novamente aquelas aplicações todas. Então, esse é o primeiro ganho que nós temos. E, fora as técnicas de congelamento, de genética, que eu vou deixar para os meus colegas falarem, eu acho que o grande avanço que a gente tem é o número de embriões que a gente hoje consegue transferir. Eu trouxe esse slide para mostrar que todos nós que trabalhamos aqui em reprodução já há algum tempo, nós colocávamos 2 embriões, 3 embriões, 4 embriões, 5... Eu já pus 7 embriões no paciente, 7. Eu falo baixo hoje porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, hoje é impraticável isso. Por quê? Porque nós não conseguíamos cultivar os embriões durante muito tempo. Nós cultivávamos 2, 3 dias e a gente olhava todo dia, né, Paulo? E ela, ai, tá, dividiu. Isso era normal, era comum. E aí a gente colocava no útero aquilo que a gente não conhecia direito. Nós não conhecíamos direito a dinâmica desse embrião, a capacidade de implantação desse embrião e o potencial genético desse embrião. Então, isso foi até nem 10 anos atrás, quando o mundo todo começou a viver um novo mundo. Então, eu trouxe esses dados da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, que é quem rege. Nós temos algumas sociedades no mundo, divididas por alguns continentes, que regem e que se agrupam para fazer as suas estatísticas. E a nossa região, nosso continente, é regido pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, chamada Rede Lara. A Rede Lara, todo ano, as clínicas que são associadas, elas mandam os seus dados para serem compilados e a gente entendeu o que está acontecendo na América Latina, quais são os nossos indicadores. E esse aqui é um indicador do ano 2000, não é nenhuma coisa... Né? Aí, olha só, estou sem pointer, então, quando a gente olha para isso aqui, e o que é que a gente vê? 1, 2, 3, 4, 5 ou mais embriões em mulheres abaixo de 35 anos. E olha o nosso percentual de gravidez, 36,7. E não era muito diferente colocar 3, 4 ou 5. Mas a gente colocava para a gente poder ter resultado. Eu dizia assim, a gente coloca e sai de perto. Sai de perto, reza, primeiro para pegar, e segundo, para não pegar tudo. Nós tínhamos 2 grandes complicações, o hiperestímulo e gravidez múltipla. Só que no começo era bacana. Eu tenho gêmeos, tenho trigêmeos, era lindo isso. Minha clínica tem X de trigêmeos. Hoje nós encaramos como uma complicação.
Genialidade é considerado multigestação. Multigestação é uma complicação do processo de fertilização in vitro. Então, olha, entre 35 e 39, 32% de gravidez, acima de 40 anos, sinto muito, 20% é o máximo que a gente consegue dar, e olha, com 5 embriões. Então, isso era a nossa realidade, não tão longínqua. Ano 2000, e hoje, pode passar o próximo. E hoje, olha como isso aqui mudou. Passamos a transferir, passa um pouquinho para frente. Passa o próximo, por favor. Passa o próximo. Aqui. Então, embrião, 2 embriões, exceção hoje na clínica. Né? Nós não gostamos de transferir. Eu comecei com 2 para todo mundo ficar simpático comigo, porque ninguém quer pôr um, ninguém quer pôr um, eu estou começando com 2. Mas para mostrar que a diferença de 2 para 1 não é muito grande. Tá? Então, olha só. Eu tenho 58% de gravidez, que esses são dados da nossa clínica, quando eu coloco 2 embriões. Roda aí 60%. Quando eu falo 2 embriões, é testado geneticamente. No nosso serviço, 95% das pacientes são orientadas e fazem o estudo genético. Não penso em reprodução assistida mais sem a ajuda da genética, por isso que a doutora Juliana está aqui. Obrigada, Tassi, pelo convite para trazê-la. Eu acho que foi um grande esforço do Genomics, que é o maior laboratório de genética do mundo, ter uma representante como a doutora Juliana, como a doutora Márcia, que não pôde estar aqui hoje conosco por motivo de saúde, mas tenho certeza que ela deve estar lá, né? Muito feliz com todo o trabalho que a gente tem feito aqui. Não pensamos mais, a nossa filosofia de trabalho é trabalhar com estudo genético embrionário. Então, entre 35 e 39, 50% de gravidez, e acima de 40 anos, 49% de chance de gravidez. E aí, sentou aqui na minha frente, eu tenho 40, que bom, doutora Madalena, 49, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar no final da jornada, porque é uma jornada, é uma grande jornada. Então, eu tenho que chegar lá no final assim. Eu posso conseguir 2 embriões num estímulo, em 2, em 3, em 4, não importa. Todos nós hoje fazemos a nossa estatística baseada em embrião por transferência. Agora, passa um tempo. Então, e aí, a ordem está um pouquinho. Pode passar o próximo. Pronto, para frente. Aí. E aqui, ó, um embrião. Até 34 anos, 60% de gravidez. Entre 35 e 39, 41, 35. Gente, não se dobra o percentual de gravidez dobrando o número de embriões transferidos. Quando eu falo embrião transferido, é blastocisto, aquele embrião que o doutor Paulo vai falar sobre isso, eu vou falar dos avanços do laboratório, porque vou deixar tempo para ele falar. É blastocisto com estudo genético. Então, a gente não tem muita diferença, especialmente nesse grupo. Esse grupo está perdendo embrião, transferindo 2 embriões. É lindo ter gêmeos. Eu não queria, mas assim, o pessoal gosta, né? Mas 25% das gestações gemelares, elas acabam com complicação. Prematuridade, seja prematuridade extrema ou não, mais prematuridade existe. E outras complicações mais importantes. Aumenta o risco de aborto. Ninguém quer aborto. Não estou fazendo estudo genético para diminuir o risco de aborto. Eu vou fazer uma condição que aumenta o risco de aborto. Tá? Então, era para mostrar esses dados. São dados da clínica, dados de embriões estudados do Genomics. E nesses 2 últimos anos, que nós estamos trabalhando mais de perto. Pode passar o próximo. Não, vamos. Desculpem a ordem, tá? Porque eu até tinha confirmado se a ordem estava correta. Pode passar o próximo. O anterior. E aí vem, não, o próximo. E aí vem o medo. E se eu não tiver nenhum embrião para transferir? Isso pode acontecer? Óbvio que pode. Não é? Nas pacientes abaixo de 34 anos, 5% das pacientes não vão ter embrião para transferir. Entre 35 e 39, 15%. E acima de 40 anos, 41%. Nós fizemos uma campanha junto com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida agora no mês de julho, que foi um mês realmente de conscientização, foi a primeira campanha, onde nós não fomos falar sobre reprodução assistida, nós fomos falar sobre reserva ovariana, ver que a idade passa, que o relógio biológico existe, não esquecer disso,
A vida moderna está aí, está levando as mulheres a esquecerem que existe um tempo ideal para engravidar. Né? Então, hoje a gente estava discutindo sobre isso, né, Juliana, sobre essa vida moderna, o que está acontecendo, o que está aumentando, né? Mas isso é uma condição dos novos tempos. Não tem como correr disso, né? Está aí a preservação da fertilidade, tem muita coisa que pode ser feita para aquelas pessoas que estejam atentas a isso. Então, Tassiana falou aqui, eu tive uma fertilização, não tinha nada para colocar. Não teve nada. Depois teve umzinho só. Então, precisa encarar a fertilização primeiro como um processo de tentativas. Não pode achar que eu vou lá, vou comprar meu embrião, vou comprar meu bebê, ponto, deu certo. E quando não dá certo, a clínica não presta, o médico não presta, o embriologista não presta, o estudo genético está errado, faz de novo. Né? Todos os esforços são feitos para isso. Nós, seres humanos, somos seres extremamente complexos. Né? O grande criador, gente, ele digitou 4 letras repetidamente, bilhões de vezes. É isso que nós somos, uma sequência de 4 letras. CTGA, CTGA, CTGA. É muito complexo. Então, não é fácil formar um novo ser em laboratório. Você entender os limites da natureza, os limites da tecnologia. A tecnologia está aí para dar esses percentuais 50, 60, e a gente está esquecendo de taxa cumulativa de gravidez. Porque se tu tens 3 embriões guardados, tu tem um tesouro, tu tem 70% de chance cumulativa. Mas sobra 30%. Nós não sabemos. Olha, nós vamos para congresso, nós vamos para congresso, lendo trabalho. Existe um gap que, o mesmo jeito que o teu médico falou, Tassi, é o lá de cima. Quem sou eu, né, para dizer o que aconteceu contigo? Eu acho que ele ainda não contou todo o segredo para o cientista, não. Vai contando aos pouquinhos. Quem sabe a humanidade mereça isso, né? Pode passar o próximo. Isso aqui eu já mostrei, né? Eu adoro esses números, gente. Eu fico tão feliz quando eu apresento, vocês não têm ideia. Porque uma gravidez é um milagre. Nós encaramos sempre. E olha que a gente vê isso todo dia, vê embrião, vê gravidez todo dia, né? Mas ver a vida acontecer, esses números nos orgulham muito. Juliana, muito obrigada pela parceria de trabalho, porque isso é um grande trabalho, um grande estudo, é uma grande parceria. Passa o próximo, por favor. Essa é uma foto que eu tenho, assim, imenso carinho por ela. Eu e o professor Edwards, é uma foto que me honra muito, porque ele estava aqui mostrando aos brasileiros a primeira pesquisa que ele fez com o Projeto Genoma. Ele estava apresentando ao Brasil o Projeto Genoma. Meu filho tinha 3 meses de idade quando eu estava aqui, saí, deixei a amamentação, tudo. O meu marido falou, você vai? Eu disse, vou. Óbvio que eu vou. Né? E foi um encontro fantástico, consegui tirar uma foto, né? Então, assim, me honra muito. Pode passar o próximo. E eu queria dizer que cada um vai ter seu médico, cada um tem a sua clínica. Existem, gente, filosofias de trabalho. A filosofia do nosso grupo, do Grupo GEAD, que é um conglomerado de clínicas, é acreditar que nós devemos cultivar o embrião até o estágio máximo, o estágio que ele chega na natureza do útero, que chama blastocisto. O Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. E que devemos fazer o estudo genético e transferir no máximo 2 embriões. Agora, existem clínicas que vão transferir embrião de 3º dia, de 2º dia. Não faça estudo genético. Está certo, está errado? Bom, filosofia de trabalho, avaliação de resultados, que resultados nas tuas mãos aquela técnica dá, porque nós temos que congelar, temos que descongelar, temos que cultivar, temos que ter bons embriologistas. E hoje é o dia do biólogo, né? Parabéns a todos os biólogos que trabalham nessa área e nas outras áreas. E, então você tem que saber o que é que vai te dar nas tuas mãos aquele resultado, tá? Nas mãos da tua equipe. E eu queria terminar a minha aula falando da nossa filosofia, transferir poucos embriões, tentar estudar o lado do embrião e agora o lado do endométrio. A doutora Juliana vai falar um pouquinho para a gente com relação ao que a genética também tem ajudado a gente com relação ao útero. E isso é uma frase do professor Baldi, que nós tivemos a honra de fazer um meeting com ele,
E ele acredita que não existe razão médica para você transferir um embrião com alteração genética quando você pode detectá-lo. Então, essa é a filosofia de trabalho nossa. Acreditar nisso é o que a medicina reprodutiva moderna hoje pode oferecer. Os nossos dados são condizentes com os dados de literatura mundial. E, bom, era isso. Eu vou deixar espaço para os meus colegas falarem que eles têm e abrir depois para os questionamentos. Gente, que honra enorme, né? Na minha época de tentante não tinha nada parecido com isso, não. Realmente maravilhoso, Mana. Muito obrigada aí por todas essas informações. Até eu, assim, fiquei animada, quem sabe, né? Doutora Juliana Cussi, né? Que é do Laboratório Genomics. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, doutora Madalena. Obrigada, Tassi, pelo convite. É uma honra representar a Genome e eu precisava dizer para vocês que esse convite foi primeiramente oferecido à doutora Márcia Riboldi, é a diretora do Genomics Brasil, é ela que iniciou essa parceria com a doutora Madalena, ela que vem administrando e trabalhando em pró desses resultados tão incríveis. No começo da semana ela teve um problema de saúde e eu tive que representá-la. Eu sou Juliana Cussi. Depois dessas duas falas que a gente teve tão emocionantes e de falas tão pessoais, venho eu com algumas situações um pouco técnicas, com explicações um pouco mais técnicas, mas eu espero que eu consiga alcançar o entendimento de vocês. Todo mundo, quando me ouve falar, ela vem genética, aquela coisa tão difícil, tão complicada de entender, mas eu espero que não. Eu espero que a gente consiga fazer um embrião, que é o encontro do espermatozoide, o movimento desse embrião, a implantação desse embrião no útero, o que eu preciso ter um bom útero, um bom endométrio para receber esse embrião, e como é que a gente pode testar isso? Quais são os pontos que a gente pode checar ao longo do caminho para saber se está caminhando tudo bem, tá? Então, para que uma gravidez se estabeleça, o primeiro ponto é a gente ter uma conversa. No inglês aqui esse cross-talking, eu preciso ter uma conversa entre embrião e o útero. O embrião precisa ter a sua qualidade, características que são de qualidade de desenvolvimento e qualidade genética, e o útero precisa estar em condição de receptividade. Esse útero precisa estar de portas abertas na sua janela de implantação para poder receber esse embrião, para que essa conversa se estabeleça. Para olhar o embrião e falar de cultivo, a doutora Madalena falou de levar esse embrião até o 5º dia, ele tem características que os embriologistas olham e vão dizer se ele é bom ou não. O doutor Paulo vai falar sobre isso depois. Hoje em dia, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente pode, em alguns momentos, acompanhar por imagens, por vídeos, o desenvolvimento desse embrião. E quando a gente fala da qualidade desse embrião do ponto de vista de genética, a gente está falando do teste genético embrionário ou do teste genético implantacional. Para que eu quero, então, aplicar um teste genético pré-implantacional? Quando ele é indicado e por que ele é tão importante? Ele tem, então, como objetivo melhorar a taxa de implantação, porque um embrião que não seja normal geneticamente tem um potencial menor de implantar. Eu quero diminuir a taxa de aborto, porque se esse bebê não é normal, ele pode implantar, se desenvolver por algumas semanas e depois perder. Diminui o risco de um bebê nascido com uma alteração cromossômica. A gente passa por todo esse caminho buscando o nascimento de um bebê saudável. Então, a gente quer evitar o nascimento de um bebê com uma alteração. Quando a gente é um cromossomicamente normal, opta pela transferência de um único embrião, como a doutora Madalena falou. Então, eu quero evitar gestações múltiplas e ele reduz esse tempo para a primeira gestação. Por que é o tempo? Porque se eu tenho 4 embriões e eu não sei qual é o normal, eu transfiro, espero o resultado. Quais são as indicações prioritárias para fazer isso? Quando a idade materna é acima de 38 anos, porque é quando a mulher tem muita chance de ter um erro genético no embrião. Quando tem falhas de implantação, já transferiu outros embriões e não implanta. Quando tem um aborto de recorrência, já comentei que o aborto está relacionado com a genética. Quando a gente tem um fator masculino severo, uma contagem espermática muito baixa, um número de espermatozoides muito baixo. Ou quando esse casal faz o exame do cariótipo e tem uma alteração no cariótipo. O cariótipo é aquele exame que a gente faz do 46XX para a mulher,
e 46XY para o homem. Então, quando a gente encontra alguma alteração nesse exame, o diagnóstico também está indicado. A gente sabe, então, que as nossas mudanças sociais nos últimos 20 anos, levando a idade materna para a primeira gestação cada vez mais alta, leva a gente a ter uma probabilidade menor de um bebê saudável. Então, a gente tem de 3 a 5% de chance de ter um bebê saudável aos 30 anos, e a gente tem uma maneira exponencial o erro genético acontecendo a partir dos 40. Essa aqui é um gráfico extremamente conhecido na área da medicina, onde a gente mostra o risco daquela mulher estar grávida de um bebê com uma alteração e passar por um aborto. Quando a gente alcança aqui o número de 40, que são 40 anos dessa paciente, ela chega aqui numa chance de uma gestação alterada muito alta. Então, falando de abortos, né? Daí, qual é o risco que a gente corre? Então, a perda gestacional pode acontecer em até 25% das mulheres grávidas. Essa perda embrionária acontece até em 25% das gestações. Mas ela pode acontecer em mais ou menos 14% em mulheres abaixo de 35, mas pode alcançar 40% em mulheres acima de 40 anos. E a principal causa desses abortos precoces, como eu disse, são as alterações cromossômicas embrionárias. Elas são responsáveis por até 70% das perdas gestacionais. Quando a gente faz uma avaliação, essa pesquisa do SART, é um grupo americano, como a doutora Madalena falou, da rede latino-americana, tem também o grupo americano que só avalia os dados norte-americanos, e quando a gente vai avaliando o tratamento de reprodução assistida, em que a paciente usou óvulos próprios, sem diagnóstico genético, a gente vai vendo esse gráfico aqui do número de abortos que acontecem depois do beta positivo, depois de um tratamento de gravidez com um beta positivo. Então, o que acontece quando eu aplico um diagnóstico genético? Esse slide é um slide muito científico, mas ele está falando aqui, ó, de idade materna elevada, e ele está falando aqui, ó, de male factor, de fator masculino. Quando eu tenho um grupo de pacientes em que o fator masculino é severo, o número de espermatozoides é muito baixo, ou quando eu tenho pacientes com a idade materna muito elevada e eu faço o diagnóstico genético, eu comparando isso num grupo que não fez, então um grupo que não fez o estudo genético com um grupo que fez o estudo genético, eu tenho uma redução gritante aqui da taxa de aborto, de 43% para 3%, nesse grupo de 23% para 3,4%, e eu tenho uma taxa muito maior, ó, de gestações em andamento, né? Porque eu tenho, a partir daí, então, a seleção e a transferência de um embrião saudável. Então, qual é a chance dessa paciente encontrar pelo menos um embrião normal para transferência quando ela faz o tratamento? Então, se essa paciente está usando óvulos doados, 95% das pacientes vão encontrar pelo menos um embrião normal para transferir. Se ela tem menos de 35 anos, 91% das pacientes encontram. Se ela tem aqui 40 anos ou 42 anos mais, ela vai ser mais ou menos 26% das pacientes que vão encontrar um embrião normal para transferência. Então, esse slide a gente está falando, é importante ter embrião, ponto 1. É importante a gente ter um embrião normal, é ponto 2. Só que se a gente tem aqui uma probabilidade de 20 e poucos % de embrião normal, significa que o número de embriões que a gente precisa ter é ainda maior. Esse slide trazendo em ordem inversa. Ali eu estava falando a probabilidade de encontrar um embrião normal, e agora aqui eu estou dizendo o risco de ter um embrião alterado. Então, de novo, o risco de ter um embrião alterado vai aumentando muito com a idade materna. Outro slide para mostrar a mesma coisa e mostrando aqui o número de pacientes, de novo, que têm embriões normais. É importante esse slide porque esse slide é trazido de um outro grupo, não são dados só da Genomics, para mostrar que esses dados eles são mundiais. Independentemente de qual é o laboratório genético que esteja analisando esses embriões, esses dados são muito parecidos independentemente do laboratório. E esse slide saiu agora, 2018, numa revista científica que a gente lê muito, comemorando os 40 anos do tratamento de reprodução assistida.
E quando a gente transfere single embryo transfer, apenas um embrião transferido, e a gente compara o tratamento onde existe a análise genética com aqueles tratamentos onde não existe a análise genética, eu transfiro um blastocisto sem saber se ele é normal geneticamente. E transfiro um blastocisto sabendo que ele é normal geneticamente. Eu encontro aqui, de acordo com as faixas etárias, uma diferença gritante. Uma paciente aqui maior de 42 anos tem uma taxa de implantação aqui só de 7,8%, se ela não soubesse se aquele embrião é normal ou não. E uma coisa bem importante é que depois que a gente encontra esse embrião saudável, a gente tem aqui uma estatística quase homogênea para todas as idades, mostrando que o efeito do cromossomo, o efeito da genética, é realmente o único efeito gritante da idade materna. Quando eu excluo esse problema e eu tenho um embrião normal, eu passo a ter a mesma chance de engravidar para uma mulher de 42 anos que uma mulher de 35, por exemplo. Mas e aí? A gente falou pra caramba do embrião, a gente falou de embriões saudáveis, idade materna, mas agora a gente tem que falar um pouco também do endométrio. A gente precisa falar que encontrar esse embrião normal, ter em mãos esse embrião normal, ele tem que ser transferido no melhor momento possível. A gente precisa saber se o útero está pronto para receber esse embrião. E é aí que a Genomics tem uma grande parcela, na verdade, uma contribuição fantástica com o mundo do diagnóstico endometrial, com o mundo do diagnóstico uterino. Foi a Genomics que desenvolveu esse diagnóstico e pode passar. É um diagnóstico que traz o estudo a partir de uma biópsia do endométrio, então a partir de um pedacinho de células, um pedacinho do tecido endometrial, a gente vai estudar o DNA desse útero. E estudando o DNA do útero depois do preparo para a transferência do embrião, então a mulher toma toda a medicação que ela precisa tomar, ela simula o preparo daquele endométrio, colhe um pedacinho desse tecido e ela vai descobrir, será que se eu fizer esse preparo, que era o preparo que eu estava planejando fazer, será que o meu útero vai estar receptivo? Ele ainda não vai estar receptivo ou ele já passou da hora? Será que alguma dessas 8 bactérias aqui, essas bactérias aqui são predominantes na causa de endometrites crônicas? Como eu falei, uma endometrite, ela não causa dor. A gente não percebe que tem essa inflamação uterina. Então, se lá no exame do EMA eu vi que eu estava desregulado, ou seja, que no EMA eu tinha menos lactobacilo e mais bactéria, e aí eu aplico o ARES e eu vejo que eu tenho mais de algum desse tipo, vai ter que tratar. Primeiro, trata com antibiótico para a gente eliminar essa bactéria, e depois repõe os lactobacilos, porque o antibiótico mata tanto a bactéria ruim quanto a bactéria boa. E aí a gente repõe os lactobacilos com óvulos de lactobacilos vaginais, tá? Então, esse é o caminho para a gente chegar numa conclusão com relação à endometrite e o desequilíbrio dessas bactérias. Pode passar todos. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que eu tenha tornado isso o mais fácil possível. Gente, que mundo à parte, né? Realmente, assim, Deus abençoe esses médicos que realmente é impressionante a complexidade, né? E as novidades constantes que a genética vem trazendo para a gente e vem ajudando tanto esse mundo aí da reprodução assistida. Então, agora vamos para a terceira palestra. Eu convido aqui para frente o Dr. Paulo Mateus. É ele que, eu dizia desde a minha época, ele tentante. É ele que cuida dos nossos bichinhos, ele que fica ali cuidando deles antes de ir para dentro da gente. Dr. Paulo Mateus é embriologista, pioneiro na técnica de fertilização in vitro no Brasil, desde 1982, é isso? Especializações em reprodução humana na França, Bélgica, Espanha e Estados Unidos. Ele é diretor técnico científico do Laboratório de Fertilização do Grupo GEARE, título de capacitação em reprodução assistida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Com certeza o Dr. Paulo tem muito aí para agregar para vocês também. Com a palavra. Boa noite, pessoal. Eu
posso dizer que, como o pessoal brinca, eu sou minha memória viva da reprodução humana aqui no Brasil, porque eu acompanhei todas as fases, né? Quando nós começamos, você teve uma ideia, a gente tem que preparar um meio de cultura. O meio de cultura é o local para poder se desenvolver. E a gente tinha que preparar o meio de cultura. E aqui no Brasil não tinha água de qualidade para a gente preparar esse meio de cultura. Então a gente era ligado à Universidade Francesa e nós íamos para a França e, em vez de trazer perfume, trazer essas coisas, trazer água. Trazer aqueles galões de 5 litros de água. Do óvulo e do espermatozoide. Eu não vou detalhar agora isso para vocês terem uma ideia do que acontece dentro do laboratório. O que a gente percebe é que, assim, o casal, a mulher começa o estímulo, começa a tomar medicação, e aí ela está participante, o marido ajuda a aplicar a medicação, aí depois vem a fase de ultrassom, a fase de punção, e aí esse óvulo é entregue no laboratório, o espermatozoide é entregue no laboratório, e passa-se 5, 6 dias de silêncio, né? Então, o que a gente ouve o relato das pacientes é que é uma agonia. O que está acontecendo? Eu quero ver embrião, como é que está? Está vivo? Está com 4 células, 8 células? Coisa. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece dentro do laboratório, né? Vocês terem ideia. Isso tudo deveria estar acontecendo dentro das trompas. É através de uma agulha que entra pelo fundo da vagina e aspira os óvulos. E daqui eles vão para o laboratório. Tá. Os óvulos. Eu vou falar primeiro a etapa dos óvulos, tá? E aí depois entra a parte masculina. Esse líquido daqui que é o meio de cultura que eu falei para vocês, né? Daqui eu faço um tratamento com uma enzima e eu chego nos óvulos maduros. Os óvulos eu peguei e selecionei, separei os maduros e eles estão na estufa. Aí o marido faz a coleta, através de masturbação, e entrega o laboratório. Ou então a gente pode usar banco de sêmen, semi-congelado, do próprio marido, ou de banco que a gente compra o sêmen. É isso que a gente quer. A gente encontra pacientes com mais espermatozoides de e produzir um embrião de boa qualidade. Tá? Aqui é o preparo dele todo, que são as formas de espermatozoide. Naquele monte de espermatozoides que vocês viram, não tem só espermatozoide bom. Tem espermatozoides de 2 cabeças, de 2 caudas, tem vários tipos de espermatozoide. Eu vou procurar o que é normal. Ele tem uma cabeça definida, uma peça intermediária e uma cauda. Tá? Bom, aqui foi um grande marco da reprodução humana. Porque quando nós começamos, o que a gente fazia? Nós preparávamos o óvulo, preparávamos o espermatozoide, colocávamos os dois juntos e vamos rezar, pedir a Deus para que eles tivessem maduros, que eles se encontrassem, que formassem um embrião de boa qualidade. Tá? Bom, mas e aí? Quando a gente pegava um fator masculino grave e a quantidade de espermatozoide não era suficiente para fertilizar esse óvulo, a gente não tinha o que fazer. Então, hoje, o que a gente faz? Hoje a gente fala, tem um fator masculino grave, tem 50 mil espermatozoides. Pô, tá legal, porque eu preciso de 10 óvulos, eu preciso de 10 espermatozoides, porque eu consigo ir lá, pegar, injetar ele lá dentro. Mesmo que ele não consiga entrar sozinho, eu injeto ele lá dentro. Então, eu tenho que pegar esse espermatozoide. Essa aqui é a minha agulha, eu coloco ele numa substância viscosa e eu tenho que quebrar a cauda dele para poder injetar dentro do óvulo. Isso daí, ó. Tá? Eu quebro, porque se ele entra com movimento, ele vai destruir toda a minha estrutura do meu óvulo. Então, o ICSI, a injeção intratsoplasmática, foi a primeira grande evolução que a gente teve dentro da reprodução humana. Tá? E nós superamos os fatores masculinos e conseguimos aumentar o número de embriões e a qualidade desses embriões. Agora o outro. Aí eu peguei o espermatozoide lá e aqui eu vou injetar ele dentro do óvulo. Ó, aqui o espermatozoide, eu furo, né? E agora eu vou deixar ele lá dentro.
Tá? Então, isso era para acontecer naturalmente. E é o que acontece, né, quando o casal não tem nenhum problema. Só que a gente tem problemas de todo tipo. Tanto a qualidade rostária, que é preciso fazer isso, ele não aceita. Às vezes aquela zona pelúcida que está em volta, ela é muito densa. O espermatozoide é bom, mas a zona pelúcida é muito densa. E o espermatozoide não consegue furar aquela zona para entrar. A gente fura. E o espermatozoide, às vezes, não tem movimento, ou é pouco, a gente pega e injeta lá. Então, isso foi um marco que revolucionou a reprodução humana. Tá? E aí, isso aqui, depois de lá, eles são colocados nessas plaquinhas, são as plaquinhas de cultivo. Cada gotinha dessa tem um óvulo, né? E tem esse meio de cultura. O que é esse meio de cultura? É um líquido muito semelhante ao líquido que tem dentro das trompas. O líquido que a gente tenta reproduzir. Aí, nesse meio de cultura, tem sacarose, tem aminoácidos, é um líquido muito rico para poder nutrir o embrião. Aí já é um embrião, que já foi fertilizado e começou a divisão. Isso aqui, isso também é o que há de mais moderno que a gente usa hoje. Mas antes, as estufas também, elas teve toda uma evolução aí na indústria e hoje a gente chega nesse tipo de estufa. Tá? Próximo. Aqui é o dia 1, dia da fertilização. A gente vê essas duas estruturas, é o pronúcleo masculino e feminino, a carga genética masculina e feminina, elas vão se fundir e aí vão começar o desenvolvimento. Esse daqui, eu vou mostrar um filme aqui para vocês, que é uma outra grande evolução que a gente está vivendo hoje. Hoje existem estufas que têm um microscópio que ficam filmando o embrião 24 horas durante 7 dias. Tá? Então, a gente pode avaliar aquele embrião que está com a divisão. Porque, às vezes, você olha o embrião, naquele momento, ele está com uma boa divisão. Mas será que as etapas, os momentos, ele cumpriu todos os momentos? Então, com esse tipo de estufa, a gente pode acompanhar. Então, isso é uma outra grande evolução. Isso é uma imagem real, tá? Que desse aparelho time-lapse que a gente consegue. Ele começa com 2, 4, 6, 8, 10. E aí vai. Ó, vai compactando e começa a cavitar e virar um blastocisto. Olha, isso é um blastocisto de 5º dia. Tá? O que aconteceu aí tudo? Né? Deixa eu parar o fio. Pronto. O que acontece? Antigamente, a gente transferia no 3º dia. Então, a gente não sabia se esse embrião ele era de boa qualidade ou não, nós não tínhamos como avaliar. Com a evolução da genética, nós começamos a fazer a biópsia, o estudo desse embrião, tirando algumas células, eles foram evoluindo e chegando a blastocisto. Então, hoje, para poder fazer a biópsia e usar o terceiro, que eu acho que é o terceiro ponto de avanço dentro da reprodução, dentro de laboratório de reprodução humana, que é a biópsia, eu preciso levar ele até essa fase. Né? Então, ele precisa ir dividindo, e tem aquela zona lúcida, que é isso aqui, ó. Tá vendo aqui em volta dele? Tem uma membrana mais espessa. O embrião, para poder implantar no útero, ele tem que romper essa membrana e sair desse envelope, dessa casca. E aí ele vai se implantar no útero. Olha a membrana aqui, tá vendo como ela é espessa? Ele vai forçar e vai romper essa membrana para poder se penetrar no útero e se fixar. Olha lá. Aí ele sai desse envelope. E é nessa forma, nesse momento, que ele procura o melhor lugar do endométrio, que é aquilo que a Juliana falou, qual o momento melhor dele se fixar. Tá? E aí, o terceiro grande momento de evolução, que eu acho, foi quando a gente começou a avaliar esses embriões, de acordo com o que a doutora Madalena falou, com a idade da paciente. Então, assim, você tem um embrião, mas aparentemente bom, que evoluiu, é um blastocisto, mas isso não me garante que geneticamente ele esteja saudável. Então,
foi quando nós começamos a fazer as biópsias e a gente viu que o número de gestação, a porcentagem de gestação aumentou muito depois que a gente começou a fazer biópsia. Por quê? Porque toda mulher, qual seja a idade dela, ela tem uma porcentagem de óvulos que não são de boa qualidade. Então, a gente elimina esse fator e vamos transferir só os embriões que são de boa qualidade. Tá? E o que é essa biópsia? Eu faço essa biópsia, é a retirada de algumas células para mandar para a doutora Juliana em São Paulo. Ela vai analisar e vai me dizer aquela amostra daquele embrião, se é de boa qualidade ou tem alguma alteração. Tá? Isso é a biópsia, é a retirada de um fragmento. Tá? Eu prendo ele no microscópio com uma agulha, né? E aqui, ó, aqui tá as células que eu quero tirar. Eu uso laser para cortar essas células. Vocês vão ver que eu vou dar uns 3 tiros de laser aqui para poder cortar essas células. Pronto. Isso não prejudica o embrião nem nada. Ele se contrai quando eu tiro a célula, é normal, e aqui eu tenho o fragmento. Esse fragmento eu vou congelar e vou mandar para São Paulo. O embrião eu vou congelar e vou deixar ele aqui guardado comigo. Aí ela vai me dizer, eu mando 5 embriões. O embrião número 1, eu congelo cada um numa palheta, cada um no seu lugar, cada um tem um endereço. Né? Então eu pego aquele embrião. O embrião 1, ele é normal, a gente transfere. O embrião 2 é anormal e que tipo de anormalidade ele tem? Aí eu não transfiro. Isso aqui é o descongelamento, a gente também faz uma técnica para poder trazer. Ele, quando a gente descongela, ele está nessa forma, e aí depois ele retoma aquela forma inicial da biópsia. Tá? Depois disso, nesse estágio, eu pego um catéter, esse daqui, eu monto esse catéter, nós embriologistas montamos e entregamos para a médica, para o médico que está acompanhando o caso. E elas vão colocar aqui no fundo do útero. Tá? Isso tudo é mais ou menos sincrônico com o tempo que naturalmente ele levaria, com o momento do endométrio, que a Juliana falou, para que a gente tenha um maior número de gravidez e aumente a probabilidade. Quando a gente conseguia 30% de gravidez, a gente ficava muito feliz. Hoje nós estamos batendo em 60%. Isso tudo é resultado do avanço da tecnologia e de todos esses processos. E aí a reprodução humana não é um fato isolado, não é um momento isolado. Não é só o laboratório, não é só a clínica e não é só a genética. É a união desses 3 momentos, né, agindo coordenadamente para a gente conseguir um número bem melhor de gestação. E aí eu brinco também com as pacientes, que tá vendo isso daqui que a gente está fazendo, a gente pega o embrião e muda ele em várias gotas, né? Então, normalmente as pacientes falam, doutor, cuida bem dos meus embriõezinhos aí. Eu falo, não, pode deixar que eu vou dar o primeiro banho e eu vou cuidar dele. E é aqui que eu brinco que é o primeiro banho, é quando eu lavo ele em várias gotas. Né? Então, assim, evoluiu muito, isso está tudo à nossa disposição e para melhorar o índice de gravidez. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Excelente, realmente a palestra do Dr. Paulo. Feito, eu falei assim, brincando no início, mas realmente todos têm seu papel fundamental, né? E realmente ele como embriologista, está um show aí, e eu acho que todas nós temos um carinho danado por ele ficar cuidando dos bichinhos, feito eu digo. Eu lembro que na minha terceira fertilização, apareceu a embriologista lá, aí eu, e aí? São lindos os seus... Aí eu, ai, lindos os embriões. Eu fiquei já alucinada, já achando que eram meus bebês ali. E acabou um deles se transformando na minha Mariana. Né? Gente, chegou um momento super interessante agora. A gente vai convidar os 3 palestrantes daqui para frente. Né? E a gente vai abrir a possibilidade de alguns de vocês fazerem perguntas. Tá ok? Aqui para frente, doutora Madalena, doutora Juliana e doutor Paulo. Quem vai começar?
gente vai ter uma meia maratona. E aí várias pessoas se inscrevem. Mas só uma fica lá. É isso que acontece todo mês no Ovário. Então, o que é reserva? Quantos inscritos eu tenho? Essa reserva, a gente já nasce. Nós nascemos com um pool de óvulos, 700 mil óvulos. Eu penso que é muito, né? A mulher é gastadora desde que está no Mas é isso que a gente... Então, nós vamos ter ondas. Então, naquele mês, eu tenho aquela onda de óvulos, mais ou menos me diz o que eu vou ter durante aquele ano, dependendo da idade da mulher, você vai perdendo. E você perde quando você toma pílula, você perde quando você está grávida, você perde durante todo o tempo. Então, a grande pesquisa hoje, eu acredito que vai ser um novo marco na reprodução de uma maneira geral, é fazer com que a gente pare essa perda. Né? Quando hoje a gente já tem, graças à genética, a todo estudo de ativação de substâncias, saber que nós temos alguns mecanismos dentro do nosso ovário que pega aquele compartimento de óvulo e a gente dá e joga no outro compartimento. Essa passagem rápida, depois uma passagem mais lenta, é que determina a nossa reserva ovariana também. Então, a reserva é aquilo que está disponível quando a gente dá aquelas injeções, é aquilo que a gente dispõe que a gente iria perder naquele mês. Quando a gente fala em fatores que influenciam na genética desse embrião, a gente tem que colocar em ranking de importância, tá? Então, o ranking de importância número 1 é a idade materna. Ele é o mais efetivo, é aquele que acontece ou sim. A gente não pode... hoje mesmo eu conversei com uma paciente por telefone que ela encontrou um errinho no cariótipo dela, mas ela tem 40... Ela falou, eu devo considerar esse erro do meu cariótipo? Eu falei, não, porque aos 45 anos a sua idade é mais importante do que essa alteração no seu cariótipo. Mas, então, a idade é realmente mais importante. Em seguida, a gente tem as alterações de cariótipo. Então, as alterações que eu falei ali, aquele cariótipo 46XX ou 46XY, tem algumas variantes que são bem tranquilas, que são só algumas variações da normalidade, mas tem alterações que são bem severas. Então, testar o cariótipo é bem importante para saber se você tem uma chance maior ou menor de embriões saudáveis, tá? Além disso, a gente tem que falar da contribuição paterna também, já que a gente está falando de embrião. Então, a gente vê uma incidência bem alta de alterações cromossômicas em homem que tem quantidade de espermatozoide diminuída. Então, o que está acontecendo com aquele testículo que não consegue produzir espermatozoide e aqueles que ele produz podem carregar um número errado de cromossomos. Tudo isso é com relação à estatística. Ponto. Agora, vamos falar com tudo isso checado, cariótipos normais, idade materna baixa, espermograma normal. A gente não pode esquecer de um fator muito importante. A gente só dá importância para os nossos embriões ou para os nossos óvulos, a gente só quer saber se a gente tem óvulos saudáveis o dia que a gente quer ter filho. Ao longo da vida, a gente vai identificando as nossas outras fragilidades. Eu tenho uma tendência a colesterol alto, eu tenho uma tendência à glicemia, eu tenho pressão isso, eu tenho... porque durante a vida a gente vai passando por exames, por médicos, por diagnósticos, só que a nossa condição ovariana a gente só vai descobrir o dia que a gente resolve ter um bebê. E aí a gente não sabe se aquele ovário ele é bom de trabalhar. A gente não sabe se ele consegue terminar um processo muito importante, que é o processo de partir de 46 cromossomos, lembra, seu sangue, seu ovário tem 46 cromossomos, e finalizar entregando para o Paulo um óvulo de 23. Porque esse óvulo tem que ter 23 cromossomos para ser fertilizado pelo espermatozoide de 23 e gerar um bebê de 46. De repente, ele faz esse processo de gerar óvulos, mas ele gera óvulos de 22, de 21, de 24. É uma fragilidade. É aí que está a fragilidade fisiológica daquele indivíduo. Eu tenho como problema a dificuldade de terminar a produção dos meus óvulos. Se existisse um nome para isso, além de infertilidade, um outro nome para especificar qual é essa fragilidade de saúde. A gente sabe que tem pessoas com essa fragilidade maior do que outras.
Não, a técnica é muito, muito segura. Tá? E o embrião que chega no 5º ou 6º dia, que ele tem condições de fazer biópsia, é porque ele é o embrião aparentemente de boa qualidade. Quem vai me dizer como ele é a Juliana, entendeu? Então, assim, a técnica é muito segura, desde que o embrião chegue até 5º dia. Agora, tem embriões que param antes, né? Não tem qualidade boa, ou por motivo do óvulo, ou por motivo do espermatozoide. Então, ele às vezes nem chega no ponto de fazer biópsia. Mas se ele chega, é tranquilo, não tem. E a técnica de congelar e descongelar também é muito segura, não tem problema. Aí eu tenho outra pergunta. Existem duas áreas do embrião que o Paulo mostrou ali. Uma é aquela que fica fora, que fica ali pressionando aquela membrana para mover. Aquilo chama trofectoderma. É de lá que se tiram as células para o estudo genético. E tem uma outra região do embrião lá dentro, não sei se você prestou atenção, que fica uma bolinha assim, aquilo se chama massa celular interna. O trofectoderma ele vai dar origem à placenta. E a massa celular interna, aos discos embrionários. Não se mexe hoje na massa celular interna. Você tira pedaço do trofectoderma, que vai dar origem à placenta. A placenta, você tira pedaço quando a gravidez está adiante e você não tem problema. Então, por isso que você não machuca o que vai ser o embrião. Né? Então, não tem problema você tirar um pedacinho do trofectoderma, 4, 5, 6 células. Você, às vezes, pode tirar um pouquinho mais, você pode rebiopsiar esse embrião, porque não vai ter problema. Uma outra coisa é nas mãos de quem está fazendo. Em que laboratório você está fazendo? Você tem que ter um laser, sabe, que funciona bem. Você tem que ter um embriologista que sabe fazer. Então, quando a gente diz, vamos usar uma nova tecnologia no nosso laboratório, você tem que testar várias e várias vezes para você colocar ela na tua rotina. É diferente um laboratório que faz isso de rotina e é um laboratório que faz isso de exceção. Porque aí você pega o embrião, aí você roda o embrião segura, você dá o tiro de laser, você dá 4, dá 5, não faz o tiro no lugar certo. Então, precisa ter expertise naquilo que você faz, de novas tecnologias. A tecnologia é uma coisa muito boa na mão de quem sabe fazer. Então, isso é muito importante. Não se perde embrião para fazer biópsia. Desde que você biopsie um bom embrião, e desde que você saiba o que você vai fazer, e que você tenha a condição técnica, que o teu laboratório esteja bem equipado para isso. Na verdade, o teste ERA, ele mostra para a gente a sua capacidade de responder ao uso da progesterona. Então, se você, dentro dessa sua composição física hoje, o seu peso que você tem hoje, sem nenhum problema de saúde, sem nenhum tratamento grave para outra condição, né? Você toma a sua medicação de forma oral, por exemplo, aquela dosagem de medicação, e você faz o teste, sempre que você repetir nas mesmas condições, você vai ter o mesmo resultado. Então, nesse mês eu fiz o teste do ERA, mas eu preparei o meu endométrio com uma medicação oral. E aí depois daqui, sei lá quanto tempo, eu decido fazer um novo tratamento de reprodução em outra clínica, em que o médico usa outra via de administração da progesterona para preparar o seu endométrio para receber os embriões. É via vaginal, por exemplo, o creme vaginal. Não vai dar o mesmo resultado, porque é outra via de metabolização, é outro hormônio, é outra dosagem. Então, a gente tem que calcular como se fosse mesmo o uso de um medicamento para te curar de alguma coisa. Eu digo que 5 dias daquela forma, você estava receptiva. Sempre que você repetir isso, o seu corpo vai responder igualmente para aquilo. Quais são os fatores que mudam essa resposta? Mudança muito importante de IMC, então perda muito brusca de peso ou ganho muito brusco de peso, ou passar por tratamentos graves, como quimioterapias ou alguma intervenção uterina, tá? Fora isso, repetindo o mesmo tratamento, você vai ter o mesmo resultado. Obrigada.